Ó, já estamos aqui no ar para fazer mais essa livezinha aqui sobre Colegas para Sempre, né? Com a participação ilustre do nosso querido Fernando Zingano, presidente da Cabergs, e onde a gente vai tratar de um tema assim bem especial, que é a saúde mental, principalmente em tempos de pandemia, né? As pessoas todas, de alguma forma, estão sentindo alguma coisa nessa relação. E gostaria também de lembrar que dia 26 de novembro, a gente vai ter uma outra live à tarde, né? Ligada ao encontro delas com a Cláudia Lucchesi, uma recente aposentada do Banrisul, queridona, né, que lançou 3 livros aí, vamos ver o que a gente tem para conversar e para bater um papo bem bacana. Mas agora eu vou chamar o diretor João Carlos Lamper para dar uma palavrinha e depois a gente fala com o nosso querido convidado. Lamper. Então tá, bom dia a todos, muito obrigado pela presença do Fernando, que depois vai ser a palavra dele, a Márcia também, e a todos que estão nos acompanhando aqui. Infelizmente, a presencial que a gente gostaria de fazer está bastante difícil ainda, mas devagarinho nós vamos chegando lá. E também eu quero lembrar que a FABAN ela está atendendo até presencialmente, com horários alterados, reduzidos, e pelos meios de comunicações, em todos os meios de comunicações, estamos atendendo. E também os próprios diretores. Os diretores, todos eles também, pelo celular, estão à disposição, estamos atendendo normalmente por telefone também. E em casos especiais, a gente vai até a FABAN também e atende às necessidades. Mas, enfim, nós aqui, então, nós continuamos com essa nossa reunião, que ela é mensal, né? Ela era sempre presencial, feita na sede da FABAN, em Porto Alegre, mas agora, então, através de uma live, eu quero convidar, então, o nosso presidente da Cabergs, o Fernando Zingano, para que tenha a palavra e nos esclareça algumas coisas, algumas novidades, o atendimento, funcionamento, como está sendo durante essa pandemia aí. Tá, Fernando? Seja bem-vindo, está com a palavra. Muito obrigado, Lampert, muito obrigado, Márcia, pelo convite, pela oportunidade que nós, da Cabergs, temos de estar participando, né, de novo com vocês da FABAN. Eu queria, em nome do Lampert, aqui, quem eu já cumprimentei, cumprimentar também o Arri, né, o Gamba, o Neri, e também, agora eu esqueci o nome do meu amigo, Puricelli. Estou esquecendo o nome do Puricelli. Mas, enfim, toda a diretoria da FABAN que sempre me acolheu, né, como sócio da FABAN e também como empresa que eu represento aqui como a Cabergs, sempre acolheu de uma forma muito carinhosa e sempre oportunizou que a gente pudesse estar fazendo presença aí junto com os nossos colegas. Dizer que eu não vim aqui dar nenhum tipo de palestra, nenhum tipo de aula, a ideia é fazer um bate-papo com os meus colegas. E antes eu falava com a Márcia, eu com 32 anos de banco, eu já estou muito mais próximo dos aposentados do que dos colegas que iniciam carreira, né? Então, todas essas questões que a gente fala, por exemplo, quando a gente, o nosso público é o público aposentado, é o público maduro, ela já é uma situação que é muito mais próxima de nós mesmos do que propriamente de uma população, né, grande e geral. É interessante dizer que nós temos 40 mil vidas na Cabergs e mais da metade dessas vidas aí já passou dos 50 anos. Então, nós temos, assim, a gente quando fala dessas questões todas
saúde, a gente sempre pensa numa população que é uma população madura, uma população que deve receber atenção. Então, eu não quero aqui nesse bate-papo que a gente está fazendo ficar falando aquilo que já é divulgado pelos meios de comunicação, pelas revistas, pelo que a gente recebe aí, né, nas mídias sociais, tudo que fala sobre a questão pandemia, questão de saúde mental, saúde física, saúde emocional, mas realmente aproximar este assunto do que a Cabergues tem para oferecer, né, já que o público esse é todo os nossos beneficiários, né, e de que forma a gente também está aqui para ajudar nesse momento em que todos nós estamos vivendo uma situação diferente, né? Eu, lá no início, em março, abril, a gente dizia assim, uma situação nova, uma situação diferente, uma situação ruim. E hoje, passados já esses 8 meses em que a gente viveu o período aí de distanciamento social, continua vivendo, né, em que a gente aprendeu muitas coisas como o uso de máscara, ou como lavar as mãos, como se proteger através do álcool líquido ou do álcool gel. A gente acabou aprendendo muita coisa. E entre essas coisas que nós aprendemos a lidar melhor com as mídias eletrônicas, as mídias digitais, as mídias sociais. A gente aprendeu, a gente teve um estágio assim de aprendizado que foi muito forte, muito rápido e eu diria assim muito eficiente. Hoje, para a gente se comunicar, para a gente se fazer presente, né, no meio aí do nosso público, acho que tanto a FABAN como a Cabergues, como outras instituições que a gente tem aí que pertencem ao nosso dia a dia, a gente conseguiu, de dentro da nossa casa, através do nosso computador, através do nosso tablet, do nosso celular, a gente conseguiu participar de tantas fontes de novas informações. Eu lembro quando eu estava 100% em casa, fazendo meu home office, e hoje eu continuo fazendo home office, mas de vez em quando ainda venho aqui para Cabergues, né? Mas a gente começou a participar de muitos treinamentos, né, que os laboratórios faziam, que as empresas que lidam com saúde faziam, que as associações faziam, e a gente acabou ganhando muito em conhecimento e muito no que existia de novo. Sim, eu gostaria de dar um exemplo que eu escutei esses dias de um médico cardiologista, em que nosso credenciado aqui, que eu levei meu pai e minha mãe para fazerem a revisão, né? O cardiologista, ele disse assim: Fernando, em 2019 eu participei de um congresso para médicos cardiologistas, um congresso mundial, em que o público era de 37 mil médicos de todo o mundo, na cidade de Paris, né? E ali nos arredores de Paris tem um grande centro de eventos que tinha a capacidade de suportar 37 mil médicos, e esse era o público que se dividiu ali em várias salas com diferentes temas simultâneos, né, e que a gente tinha que optar em qual tema a gente ia assistir. Ano de 2020, não foi possível fazer o congresso na forma presencial, fomos para a forma eletrônica. Temas importantes, palestrantes importantes, salas simultâneas e um público de 126 mil médicos cardiologistas do mundo inteiro, ou seja, quadruplicou a possibilidade, né, de presença de médicos se beneficiando do mesmo congresso. E ainda com a facilidade de que todas as palestras, por estarem sendo transmitidas numa mídia digital, elas ficaram arquivadas e todos os médicos tiveram acesso a todas as palestras. Então, isso facilitou muito a difusão do conhecimento. Então, eu acho que temos que tirar também o lado bom, né, de tudo isso que que a pandemia trouxe em termos de avanço, né? E isso também a gente pode
transportar aí para nossa vida pessoal, né? Se aproximou muito aí os países, se aproximou a difusão de informações. Na própria vacina, né, do coronavírus, a gente tem os laboratórios trabalhando aí de forma remota, né, nos 5 continentes, né, usando o Oriente e o Ocidente junto, trabalhando de uma forma mais veloz, né, nessas descobertas. Então, como tudo, sempre também tem o lado bom, né? E a gente está aqui para falar que esse lado bom, né, pode trazer aí para essa mudança que a gente sofreu aí, essa questão, principalmente o distanciamento social, isso que a gente viveu assim de uma hora para outra, a gente não pôde mais abraçar, a gente não pôde mais beijar, a gente não pôde mais participar de eventos que antes eram que são ainda muito importantes para nós e que a gente está também aprendendo a como lidar com isso. Antes eu também falava aqui com a Márcia e com o Lampert que as festas de final de ano agora a gente já está vendo como é que vai ser a nova configuração, né? Se a gente vai fazer em casa, se a gente vai fazer num salão de festas onde as pessoas podem ter o seu espaço, né, mais facilmente respeitado, o espaço de distanciamento, se vai ser com máscara, se vai ser com bebida alcoólica, se não vai ser, enfim, a gente está trabalhando aí nessa nova configuração. Mas o que a gente quer é que realmente a gente consiga, mesmo nessa nova configuração, ter o espírito natalino aí, sendo o mesmo espírito natalino de paz, de fraternidade, de alegria, de amor, de congraçamento, né, e de união entre as pessoas que comemoram juntas, né, sem nenhum tipo de perda desse ambiente, dessa atmosfera. E comemorar também a vitória de um ano, porque se a gente chegou até agora aqui, comemorando, acho que também é um fator de agradecimento, né, porque talvez muitos não conseguiram chegar. Então tem todo esse lado também, né, afinal de contas foi um ano desafiador. Está sendo ainda, né? Não parou ainda, continua, mas... Continua sendo um ano de aprendizado, né? Muito desafiador e de aprendizado. De aprendizado. E a gente, na verdade, tem que buscar essas soluções de convívio, de entendimento. Eu concordo com isso aí. Eu acho que a gente está aprendendo a entender também a gente e o outro, né? Se botar no lugar do outro, a situação do outro, que às vezes a gente ficava meio egoístico, assim, sabe? É verdade, é verdade. Toda essa questão, eu acho que ela mexeu, né, com as pessoas, a questão da solidariedade, de tu ajudar o teu vizinho, de tu levar a, por exemplo, fazer compras para aquela pessoa que precisa ficar mais isolada, né? Eu acho que a gente aprendeu assim uma convivência, acho que muito mais harmoniosa. Eu vejo isso onde eu moro, né? No meu prédio, no prédio onde meus pais moram. Acho que as pessoas elas passaram a olhar muito mais assim pela outra. Eu acho que então, em termos de humanização, assim, a gente conseguiu dar um passo à frente, né? A gente até estava comentando antes, né, Fernando, que antes a gente vivia assim num vamos que vamos, e não tinha nunca tempo para refletir sobre o que é a nossa vida. E aí, esse ano, tivemos, da pior forma, mas uma oportunidade para isso, né? Quase um ano sabático, né? Quase um ano sabático para repensar as nossas vidas. Né? Mas eu acho assim, ó, muito interessante também é a questão que a gente vê essa mudança externa, e falando agora da saúde, por exemplo, o que a gente fez desde março para cá? Teve toda essa possibilidade que antes a Associação Médica tinha barrado a questão de telemedicina, a questão da gente fazer uma consulta à distância. E logo que isso foi permitido, nós procuramos fazer credenciamentos de médicos, né, que pudessem fazer um atendimento à distância,
O nosso ambulatório mesmo aqui, a gente faz o atendimento à distância, e o que a gente viu assim? Imediatamente, a gente viu um crescimento dos médicos que estavam preparados para fazer essas consultas de uma forma remota, à distância. Então, a gente teve credenciamento, a gente teve novas especialidades que puderam ser feitas de forma remota, e a gente sempre chama a atenção que isso é tudo feito através do nosso portal, né, onde a gente tem certeza da tramitação segura desses dados, né, do prontuário de atendimento, do protocolo médico que está sendo utilizado, o médico recebe por aquela consulta também, né, o usuário, ele se vale da sua senha para dizer, sim, eu fui atendido por esse médico, né, e não são só psicólogos, psiquiatras, né, nessa parte da saúde mental. São muitas outras especialidades que a gente também tem esse atendimento de forma remota, né? Mas eu só faço de novo ali o cuidado que as pessoas devem ter de que isso seja feito através do nosso portal, para garantir que o médico receba o valor daquela consulta, e também de que os dados da consulta sigam um ritual seguro. O portal é Cabergues, www.cabergues, é esse o portal? Ou é um app? Não, nós temos assim, o portal que eu falo, é vício assim de trabalho aqui, mas o portal, ele é o sistema que interliga a Cabergues com o credenciado e o beneficiário, né? Trabalha essa pirâmide nesses 4 pontos assim. Cabergues, o credenciado e o beneficiário. É o sistema operacional que liga essas 3 pontas, né? Depois nós temos a internet, que é no www.cabergues.org.br, onde ali a gente tem todas as informações a respeito de nossa rede credenciada, todas as informações particulares, né, numa área logada específica dos beneficiários, e toda a nossa parte de comunicação, né, a comunicação que é feita, o que a Cabergues está fazendo, todas as nossas ações, tudo que existe de matéria que a gente trabalha em termos de informação, conteúdo e notícias da nossa Cabergues. Ali está tudo dentro do site da Cabergues na internet. Igualmente, ela está dentro do nosso aplicativo, tá? Dentro de qualquer loja, né, de smartphone, seja para Apple, na Apple Store, ou seja, para quem tem Android também, é o nosso aplicativo Cabergues, né, Cabergues Saúde. Então, ali tem. No aplicativo existem as mesmas informações que a gente tem na internet, e ainda a possibilidade de ter a carteirinha digital, que hoje já não é mais nem novidade, né, porque já todo mundo utiliza a carteirinha digital aí muito facilmente. Eu acho que facilitou, porque quem tem seu dependente tem no mesmo aplicativo ali a carteirinha de toda a família, né, com a possibilidade de ter na mão, sem precisar estufar ali a nossa carteira física com plásticos e plásticos e plásticos. Pode falar, Robert. Hoje ela quase não é mais exigida, né? E tu te apresenta, tu dá o número do teu CPF, tanto na consulta médica, nas farmácias, no hospital. Eu, pelo menos, tenho notado que muito pouco te pedem a carteira. Isso também é graças ao portal, né? Que quando tu coloca o CPF, a atendente ali que está utilizando o nosso portal, ela facilmente te identifica através da foto, né? Por isso é que a gente pede sempre que a atualização das fotos seja feita, para que a gente tenha a foto atualizada, né? A gente muda cabelo, perde cabelo, a gente engorda, emagrece, então é pouca foto seja sempre atualizada ali, para o portal, né, possa ali ser identificado
a pessoa que vai fazer a consulta realmente é aquela que informou o seu CPF. Mas a carteirinha é sempre útil aí no momento de emergência, ou no momento de um atendimento em que, enfim, te solicito a carteirinha, tu tem ela ali no aplicativo. Certo. E a Cabergs tem também, assim, ó, a nossa gerência de promoção e prevenção à saúde, né? A nossa, que a gente carinhosamente chama aqui a GPP, onde nós temos o nosso gerente, que é o Eduardo Calegaro, já é uma figura assim, bastante conhecida aqui dentro da nossa Cabergs, e conhecida aí de muita gente que procura Cabergs. Nesse grupo de funcionários dessa gerência, a gente tem enfermeiros, a gente tem farmacêutico, a gente tem outras eu digo assim, outras pessoas, outras práticas ali de trabalho, né, outras funções, e que ajudam a gente a fazer toda a difusão aí do nosso, os trabalhos que nós temos, os grupos que nós temos de cuidado. Nós temos a Paula ali que coordena o De Bem com a Vida, e nós temos feito muitas lives, né, ultimamente a gente fez uma de acupuntura, né, com yoga, com meditação, com, sabe, essas questões assim que trabalham o emocional, trabalham a questão mais de saúde mental, né, de quem acessa a live e de quem tem o contato. É bom porque pode ser feito perguntas, elas são respondidas por profissionais, né, da área de educação física, da área da saúde mental, enfim, de quem está promovendo isso. A gente tem a Ana Michele, a gente tem a Caroline agora, que trabalham na questão do programa de orientação à gestante, que está sendo feito também de forma eletrônica. A gente consegue fazer um atendimento que antes era só presencial e atendia aproximadamente um grupo de 15 pessoas, 15 gestantes, né, com os seus maridos podendo participar, de uma forma, primeiro, que a gente fez através da Universidade Corporativa do Banrisul. A gente teve no primeiro mês 150 inscrições de forma eletrônica, né, para esse. Então a gente multiplicou por 10 a abrangência, e agora a gente consegue fazer a divulgação do nosso programa de orientação à gestante através da internet, sem a limitação, digamos, da universidade corporativa, que atende só os profissionais do banco, né, que têm acesso à universidade. Hoje eles já acessam o nosso site, as nossas redes sociais, e tem o programa de orientação à gestante, e em parceria com os sindicatos bancários, a gente conseguiu até expandir isso para além das fronteiras, né, de gestantes do Banrisul. Outras gestantes de outros bancos conseguem também acessar o nosso programa. Então, isso leva informação, isso leva conhecimento para as pessoas, e isso, assim, nos deixa cada vez mais carregados da responsabilidade de apresentar um bom programa, né? Também existe o telemonitoramento, né, feito ali por a enfermeira Ana Michele, a enfermeira Caroline. Parentes para Ana Michele, queridona, sempre me ajuda. Deixar aqui no ar uma querida, de mão cheia. Desculpe, mas eu tinha que fazer essa referência. Ela sempre me ajuda. Eu não acho isso uma interferência ruim, eu acho uma excelente interferência, porque ela realmente merece esses parabéns, né? E nós temos ali também técnico de enfermagem, tudo que trabalha aí no atendimento, e inicialmente a gente está fazendo esse telemonitoramento de todos os nossos beneficiários que preencheram o mapa epidemiológico, né? E aí eu reforço muito aí a questão que durante os 2 ENABs que nós participamos, tanto lá em Canela quanto lá em Camboriú, a gente levou ali a nossa equipe toda e estavam preenchendo, então a gente colheu muito mapa epidemiológico dos associados da AFABAN. Então, muitos desses associados que preencheram e que tiveram identificado ali
algum motivo para que nós contatássemos e fizesse o monitoramento dele, seja com doenças crônicas, ou seja em situação de obesidade, né? Qualquer situação que a gente identificou que necessitava ter esse acompanhamento, né, para melhorar a questão de saúde, essas pessoas hoje elas são acompanhadas e recebem telefonemas, né, para a gente ver toda a questão de acompanhamento da saúde. Também tem o Rafael, que é farmacêutico, e ele consegue, neste acompanhamento, ver as medicações, né, que as pessoas estão tomando, e este monitoramento ele tende assim a aumentar, né? Hoje a gente está fazendo para um grupo de pacientes com doenças crônicas e mais futuramente a gente vai fazer este acompanhamento na questão da saúde mental e nós vamos aumentar através deste monitoramento também o que hoje já é feito com os nossos pacientes oncológicos, que eles têm um acompanhamento muito bom, mas a gente ainda quer ampliar a rede de assistência, amparo e acolhimento desse paciente que passa por um momento assim de bastante preocupação, né? Para que a gente possa estar acompanhando e presente dele durante o tratamento e, claro, depois comemorando aí a sua vitória, né? Com um desfecho favorável aí nessa questão toda do... Fernando, o João Ivo lá de Pelotas, ele está perguntando como proceder para pedir reembolso de despesas médicas. Ele é lá de Pelotas. Tá certo. Hoje nós temos no próprio aplicativo e no site da Cabergues, na área logada, a gente tem ali como solicitar o reembolso. Tá? Então tem ali o pedidos de reembolso e daí ele vai obedecer ali, ele tem que mandar para nós o que ele deseja, se é medicamento, se é um tratamento, ele vai digitalizar o documento que ele tem ali para pedir reembolso e o próprio site ali ou pelo aplicativo ele vai tendo um tutorial do que ele deve fazer, o que ele deve mandar, o que ele deve preencher. Ele manda isso e ele pode acompanhar as etapas de análise e liberação. Né? Eu posso dizer assim, a questão de reembolso de medicamentos. Hoje, ela é praticamente 100% na forma digital. Né? Ela não tem mais a questão física da pessoa mandar para a Cabergues por malote, ou fazer. Não, ela é toda digital. Tu preenche ali receita, o ticket da farmácia ou a nota fiscal do medicamento e sempre às sextas-feiras a gente faz aí o depósito dos reembolsos, né, depois que ele passa pela análise. Então, é feito pelo nosso aplicativo ou pelo nosso site. Certo. Então, assim, mais do que nunca, as pessoas têm que se conectarem nessa questão da tecnologia, né? Eu acho assim, ó, a nossa saúde mental, né, a nossa... independente, assim, se o público é maduro, se o público é jovem, né, a gente precisa de conexões, a gente precisa de contatos, a gente precisa de conversa, a gente precisa ter um receptor aí da nossa mensagem, alguém que a gente troque informações. E isso, num modelo assim, né, de distanciamento social, isso ficou um pouco mais restrito. E a gente deve achar, assim, os canais que a gente pode fazer. Hoje, nada se impede que a gente tenha, assim, contato pessoal. Eu visito meus pais praticamente todos os dias, né? O meu pai tem 79 anos, minha mãe tem 78 anos. Eu me cuido com máscaras, né? Cada vez que eu levo, eles não estão indo ao supermercado, né? Sou eu que faço as compras e levo para eles. Eu tenho mais 2 irmãos, a minha irmã mora em outra cidade, para ela o deslocamento é mais difícil, mas o meu irmão que mora em Porto Alegre também, e a gente faz aquilo que acho que todo mundo faz, né? Levo as compras do supermercado, trato de fazer a higienização de tudo que eu levei, para que eles tenham
diminuir a chance de ter contato com o vírus ou algum risco de contaminação. Né? Então, a gente faz esses cuidados todos, mas a gente está lá, a máscara, né, usar o álcool gel. Sim. Pode falar, Lampert. Queria fazer uma pergunta? Mas viu, Fernando? Eu penso o seguinte, Fernando, eu penso o seguinte, nós não podemos deixar de viver. O que nós temos que fazer? É nos cuidar, realmente, como tu disse. Nós podemos ir, só que nós temos que evitar aglomerações, contato direto mais com pessoas estranhas, que tu não sabe como eles se cuidam. Porque eu penso o seguinte, quem tem que se cuidar somos nós. Nós não podemos esperar que o outro cuide de nós. Então, por exemplo, sai, chega em casa, se higieniza. Eu sempre digo, eu quando saio, quando eu volto para casa, eu tiro aquela roupa toda, eu tomo banho, eu lavo a roupa, não sei se é exagero ou não, mas eu me cuido. Quer dizer, então, temos que viver, né, Fernando? Exatamente, exato. E isso, eu acho assim, antes ele era assim uma coisa que a gente estava com dificuldade, né, de aprender a conviver com isso, e higieniza as mãos, e tira a roupa, bota para lavar, tem que lavar com água quente, e toma um banho antes de ter contato com a família. E isso hoje até acabou virando mais um hábito, né? Acho que a gente não faz mais essa questão de jogar a roupa na área de serviço lá para lavar e tomar um banho, já passou a ser algo mais comum, né, para a gente fazer. E isso está trazendo até a saúde para dentro dos nossos lares de uma outra forma. A gente deixa o calçado do lado de fora de casa, já não é mais tanta sujeira. Isso mudou o hábito. Isso são as coisas boas, né, da pandemia. Né? Eu acho que eu vejo assim, quando eu chego lá nos meus pais, assim, a minha mãe já me traz um chinelo, né, assim, porque ela sabe que eu deixo o calçado do lado de fora. E essas coisas assim, para eles, né? Eu vejo o fato, por exemplo, deles não irem ao supermercado, que era um programa que eles antes faziam e gostavam, né? E eles não fazem hoje. Eu até levei eles durante essa pandemia toda 2 vezes só ao supermercado, porque eles queriam dar um passeio, né? E sempre explicando a importância depois de se higienizar, dessa questão toda, para diminuir o risco de contágio. Mas a gente tem que estar bem com essa situação toda, para que a gente não faça disso assim uma situação desagradável, né? É só uma situação temporária, é uma situação que quando a gente tiver a vacina, a gente já vai poder voltar um pouco mais à normalidade. A gente passou isso há pouco tempo atrás com H1N1, onde todo mundo rapidamente instalou dispensers de álcool gel, assim, ali no banco. Eu trabalhava no 16º andar, e, nossa, todos os andares tinham dispenser de álcool gel, e era o H1N1 que matava, né, que quase assim, semelhante ao que a gente está vivendo. Né? Ia falar alguma coisa? Eu acho que agora está mais forte. Tá mais forte, Mas a gente já teve. Fernando, eu também digo assim, para um cuidado mental, assim, por exemplo, ficar o dia em um noticiário ligado ou no rádio, na televisão, só ouvindo as coisas ruins. Eu já me habituei, eu já não olho mais noticiário. Lógico, já não pode se alienar a situação, né? Mas vamos olhar coisas com divertimento, coisa e tal, não ficar o dia inteiro aquilo dentro do ouvido, né? Porque morreu tantos, porque não sei o quê, porque foram tantos infectados. Isso aí, eu já estou meio desligando disso aí também. Eu acho essa questão assim, ó, é importante a gente saber da notícia, a gente tá acompanhando o que está acontecendo no mundo. Porque a gente sempre tem que fazer, e eu sugiro isso sempre, e pratico isso lá na casa dos meus pais, é o seguinte: escolhe qual vai ser o canal que vai te informar, né? Escolhe um canal de credibilidade, escolhe um canal que seja imparcial, uma fonte
né? Sempre analisa a fonte para te não receber informações que sejam distorcidas, para te não receber informações que sejam tendenciosas, né? Porque isso tudo mexe, às vezes existe um objetivo de lançar uma informação mais maliciosa, mais tendenciosa, e isso não faz bem. É bom até para o nosso estado de saúde mental que a gente saiba escolher, né, quem vai nos informar, quem vai nos dar informação, de quem a gente está recebendo, porque hoje, se a gente, nas nossas mídias sociais, pelos canais de WhatsApp, pelos canais de Facebook, a gente recebe muita coisa que, infelizmente, muitas vezes não são verdade. Então, a gente tem que escolher, a gente tem que... Isso tudo que tu está dizendo, né, Lampert, bom, é verdade. Eu não vou escutar todos os noticiários, né, mas eu preciso estar informado. Eu estarei informado, só eu vou escolher a minha fonte de informação. E vou procurar a preencher esses momentos aí com algumas outras coisas que me deem prazer, né? Posso fazer cursos, a quantidade que existe de cursos online gratuitos. O próprio Senac, assim, para quem teve que hoje trabalhar com uma tela na frente, né, para olhar seus filhos, para conversar com seus netos, para tudo isso, o Senac dá cursos gratuitos online de internet, de uso de internet, das ferramentas de redes sociais, de Excel, de Word, sabe? Então, ótimo, tem aí uma grande oportunidade. Eu vejo, assim, em alguns... eu ouço, né, de algumas pessoas próximas, assim, que determinados condomínios, né, onde as pessoas que ficavam mais isoladas, assim, né, as pessoas mais maduras que tinham aquele isolamento mais restrito, elas passaram a receber alguns cursos. Imagina só, cursos de como fazer unha, né, de fazer a manicure, de fazer desenhos, né, com esmalte, enfim, é uma distração e ao mesmo tempo é alguma coisa que alegra, que, enfim, faz a pessoa se sentir melhor, tá com a unha cuidada, com a unha pintada, né? Bota o marido a lavar louça para não descascar. Tem todas essas coisas, agita em casa. Né? E a saúde mental, né, ela vem também com isso, com tu te ocupar, né? Ocupar com alguma coisa saudável, com alguma coisa instrutiva, com alguma coisa... Tem, assim... infinitas. A procura na internet por como fazer pão caseiro, como fazer bolo, como fazer pizza, como fazer jardinagem, como fazer horta, cresceu, assim, exponencialmente. As pessoas procurando esse tipo de atividade. E isso é muito bom. É um exercício mental, ele também é um exercício ali de uma atividade física, né? Que vai ocupando e ele vai distraindo e a pessoa principalmente vai criando. O ato de criar, né, de tu construir alguma coisa, seja uma horta, seja um bolo, um pão feito em casa, ou seja uma decoração de unha, ele te traz um resultado de algo que tu fez. Isso afasta Alzheimer, isso afasta demência, isso afasta a questão de depressão, a questão de ansiedade. Isso tudo é materialização da nossa energia em prol de alguma coisa que nos dê um tipo de prazer. E isso é que a gente tem que procurar. O que é que nos dá prazer? Bom, é um artesanato, né? Tu ia falar alguma coisa, Lampert, que eu te interrompi aqui, que eu liguei o motor e não para de falar. O motor é bom. Olha só, Fernando, tem leitura. Eu já virei chefe. Tem leitura. Já virou chefe. Tem leitura também, tem aqueles cursos que faz de movimento mesmo. Tu vai ali no YouTube. Quem tem Netflix tem uma Smart TV. Tu pode botar no YouTube ali as imagens para fazer um yoga, uma meditação. Porque o YouTube tem tudo. O que tu procurar no YouTube, meu Deus, tem. Então, eu acho que
as pessoas têm que usar essas ferramentas que estão ali disponíveis, né? Então, é uma forma de tu fazer... Eu acho essas questões, assim, ó, por exemplo, que traz o exercício físico, né, também através dos canais de YouTube, essas questões, muita gente também eu vi que compraram, por exemplo, uma esteira, uma bicicleta ergométrica, né, levaram para casa para poder se exercitar. As pessoas que antes saíam para fazer caminhadas, hoje elas já optaram, né, por uma esteira em casa, alguma coisa. A única assim, ressalva que eu faço é que quem decidiu assim trazer para dentro de casa o seu ambiente de fazer algum tipo de exercício, que na medida do possível consiga ter isso supervisionado, né? Supervisionado por algum profissional da área de educação física, para que ele possa assim ver se a pessoa realmente está fazendo o exercício na forma correta, para que não traga nenhum efeito colateral, né, e que depois atrapalhe a saúde da pessoa. Sim. Mesmo que a intenção seja muito boa de tu te exercitar para manter a tua saúde. Né? Por exemplo, uma esteira, eu acho fantástico quem consegue, mas uma esteira também ela traz algum tipo de risco de queda, de se machucar. Então, eu sempre digo assim, se a pessoa conseguir fazer a sua esteira no momento que tem alguém dentro de casa, ou que ela consiga estar conectada com um profissional ali, ajudando ela, para, no mínimo problema que tenha, como uma queda, como um curto-circuito na esteira, assim, a pessoa tenha a supervisão de alguém que vá poder auxiliá-la, né? Então é só esse o cuidado, porque hoje a gente muda a nossa forma e a gente tem que ver quais são os riscos que estão associados a essa mudança. Mas é interessante. Exercício físico, a mente ocupada, a mente produzindo. A Márcia lembrou muito bem a questão da leitura, né? E a leitura nos transporta a qualquer lugar do universo, até mesmo para outros mundos aí, conforme... A gente viaja sem sair de casa. Viaja sem sair de casa, exatamente. Muito bom. Exatamente. Tem muitas, assim, ó, eu vi uma mudança, assim, que eu vi em hábitos. Eu sempre acompanhava, né, algumas biografias, né, mas não conseguia ler os livros, assim, das biografias que eu tinha curiosidade. E aproveitei alguns desses momentos, assim, de isolamento, para que eu consegui comprar livros, né, e consegui também ler essas biografias, aprendi muita coisa aí vendo como funcionou a vida de algumas pessoas, enfim, que eu admiro e que eu tinha curiosidade para saber como agiam, né? Então, só depende aí do gosto de cada um com a leitura ou com o que enxerga, né, ali, com o que acompanha em termos aí dos canais que a gente tem, que trazem uma mídia de séries, de filmes, e também que ajudam a pessoa aí na sua distração. Um dos aposentados aqui diz que pesquisa, ele lê, ele escreve, né? Então, tu vai fazendo alguma coisa, só que ele faz fisioterapia respiratória, né, motora. Uhum. Então, ele inclui um pedalinho para quando estou vendo TV. É o mesmo pedalinho que meu pai também faz. Então, as pessoas vão se adaptando e vão buscando alternativas para manterem a cabeça bem, né? Esse pedalinho, assim, é muito interessante, porque a pessoa faz, como ele disse, vendo televisão, lendo um livro, ele está ali exercitando. Meu pai faz por causa da vascularização das pernas, né? Ele precisa movimentar, ele precisa fazer a vascularização das pernas, e através desse pedalinho é muito interessante. É uma parte de uma fisioterapia, o risco é quase zero, porque tu está sentado ali, é menos risco até do que uma bicicleta, né? E a gente trabalha muito assim, ó, a questão de diminuir a ansiedade, né? Porque gera ansiedade. Eu tive ali por, acho que abril,
maio, mais ou menos, eu tive perturbação no meu sono, que era, eu não posso dizer assim, exclusivamente preocupação, porque preocupação a gente sempre tem, né? Mas foi, acho que o meu ritmo, né, de repente, saía todos os dias, passei a ficar em casa, né? Não tive mudança praticamente na minha atividade profissional, porque eu fazia ela de casa. Eu mudei a forma, mas a ocupação eu continuei tendo, mas daqui a pouco eu acordava 3 horas da manhã e tinha dificuldade de voltar a dormir, né? E isso depois a gente foi fazendo correções. Eu fiz exercícios físicos, eu cansei mais o corpo e daí voltei a ter uma noite de sono mais estável, né? Sem acordar. E quando tu acordava, tu já ligava assim nas preocupações do dia a dia para mesmo. Aí tu tinha difícil compensar durante o dia, daí tu já passava um dia mais lerdo, né? Então, a gente tem que ver assim, bom, finalizou alguma coisa errada, o que eu tenho que eu posso fazer para corrigir isso? A gente não depende sempre de um médico, a gente não depende de um profissional externo ou de alguém externo para nos ajudar a recuperar. Nós mesmos podemos fazer alguma coisa em prol, assim, para a gente melhorar o estado de saúde. O nosso amigo ali que disse que fazia as pesquisas, né, lê e escreve, realmente a pesquisa ela é muito bom, sempre prestando atenção na fonte de onde a gente busca. Sim. Né? Quando a gente busca um exercício, quando a gente busca um chá, quando a gente busca um alimento, né, e isso vai mexer aí com o nosso organismo, é importante que a gente veja muito bem a fonte de onde a gente está buscando essa informação, para que a gente não corra riscos desnecessários. Sim. E depois eu tenho a Daniela que me ajuda aqui, que ela colocou... Assim, para registrar. Como assim, para deixar registrado, o Getúlio, o Getúlio é um colega, colaborador nosso, é um pesquisador, ele pesquisa, ele escreve, ele já lançou livros, agora está dizendo que já tem outro pronto. Esse é um exemplo a ser seguido, né? O Getúlio realmente ele é uma pessoa que realmente, olha, dá para seguir ele. Parabéns, Getúlio. Mas eu tenho aqui, ó, então, usando até o exemplo do Getúlio aqui, tu disseste, a Daniela trouxe uma frase aqui, ela só não colocou a autoria da frase, porque ela disse que achou interessante colocar essa frase aqui, pela razão da nossa conversa, né? Então eu não vou citar o autor porque eu também não conheço, mas quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Né? A forma de como tu te reinventar, como tu procurar alguma coisa nova, assim, vou produzir algo novo, né? Quando é que foi a última vez que tu fez alguma coisa pela primeira vez? Então, a chance é agora, que a gente está em casa, que a gente tem tempo, que a gente está cuidando da saúde, vamos fazer algo pela primeira vez. É uma leitura, é a assinatura de um canal de filmes, de séries, né? Vamos se aventurar em alguma coisa aí que a gente pode colher um resultado bom e um resultado que traga aí um pouco mais de equilíbrio aí para a gente. Porque a gente tem muito a tendência de, com o tempo, ficar numa zona de conforto, né? Tipo assim, não, isso aqui eu já conheço, eu não vou entrar nessa seara aí que eu não sei muito bem, mas é justamente isso, enquanto a gente está aqui, o desafio está aparecendo e a gente tem que fazer essas coisas. O desafio, ele é uma coisa importante para a mente, para o corpo, para o espírito, para tudo, né? Porque aquilo vai movimentando toda a tua energia, né? É um desafio. Eu acho isso magnífico. Eu acho que as pessoas têm que, sim, buscar sempre coisas desafiadoras, porque enquanto a gente está aqui, a gente tem coisa para fazer. É o que eu penso. Não podemos desistir.
quanta gente produziu assim bijuteria, quanta gente produziu tricô, crochê, né? Quanta gente fez roupa para pet, né? Olha, eu vi assim uma produção, a gente fez trufa, chocolate, sabão, sabonete. Eu vi assim uma produção tão grande de itens assim, e que talvez antes as pessoas nem soubessem a habilidade que tinham, né, para pôr em prática e colher alguma coisa, até mesmo financeiramente, né, desse trabalho todo. E aí começaram a fazer coisas novas, assim como máscaras. Muita gente fazendo máscara, né? Uma novidade, muito, né? Assim, se for nessa busca. Né? Eu conheci uma moça que ela era professora de Pilates. Esperava um dia fazer máscaras, né? Ela era professora de Pilates. E ela começou a fazer, os estúdios de Pilates fecharam, e ela simplesmente começou a vender doce pelo iFood. Gente, ela largou o Pilates, ela só vende doce. Ela está encantada, porque ela vende os doces. Quer dizer, é uma coisa que ela nunca imaginou que ela fosse fazer na vida. Então, se reinventando sempre, a gente tem que procurar isso, sim, em qualquer momento. E eu acho que isso tudo é aprendizado, a gente está aqui para aprender mesmo. Mas tem muita gente, muitas pessoas aí que até, de repente, vão mudar de profissão. Sim. É verdade, é verdade. E a gente tem assim, ó, agora, de novo, assim, trazendo para Cabergues, né, o que a gente tem feito aqui. A gente tem hoje mais de 100 postagens aí de podcasts, onde a gente fala de assuntos diversos, assim, desde cuidado, né, que a gente tem que ter com a saúde, até como tu localizar um credenciado na nossa rede de credenciados, os novos credenciamentos que a gente vem fazendo todos os meses. E aí esse é um assunto à parte, né, dizer que a gente está sempre buscando novos credenciamentos, novos médicos. Desde que nós iniciamos aqui a nossa gestão em 2015, a gente já tem mais de 3.000 novos médicos. Limpamos o nosso livro com aqueles médicos, assim, que uns já tinham morrido, outros já tinham se aposentado, né, deixado de atender o convênio e ainda estavam na nossa relação. Aí o Fernando ligava e aquele telefone nem atendia, já era de outra pessoa e constava lá ainda. Então, a gente fez uma limpa nos nossos médicos credenciados, a gente credenciou mais de 3.000 novas especialidades, locais que antes não tinham médicos, nós conseguimos credenciar, isso tudo graças a todos nós, porque a gente tem um plano de saúde saudável financeiramente, paga em dia os médicos, paga a cada quinzena, a cada 15 dias a gente faz um lote de pagamento dos nossos médicos credenciados. Então, essa forma regrada que tu tem de tratar o teu credenciado, né, ele atendeu, ele recebeu em no máximo 20 dias, né, o portal também trouxe essa agilidade muito grande, deixando de existir aquela forma antiga de preenchimento de papel, leva na agência, manda pelo malote, é processado, é digitado, e daí é que ele recebe, levando até 60 dias, isso diminuiu muito. E hoje, o nosso plano é um plano muito bem conceituado, muito bem visto pelos médicos credenciados, principalmente porque paga em dia, e a gente conseguiu, com isso, ter uma rede de assistência maior do que aquela que a gente encontrou quando a gente chegou. E isso eu reforço assim, não é que antes não era feito, era um outro cenário, era uma outra realidade econômica, né, onde às vezes até o médico se dava ao luxo de atender apenas particular, principalmente nas cidades menores, né, que ele conseguia fazer muito mais dinheiro do que trabalhando com convênio, né? Então isso, a economia girava dessa forma. E hoje a gente tem um outro modelo econômico sendo trabalhado, também trouxe em benefício com que a gente conseguisse aí ampliar a nossa rede de credenciados. Mas nós temos
esses podcasts, assim, eles ajudam a lembrar, por exemplo, assim, ó, dos exames que a gente precisa fazer como check-up. A gente tem associado aí aos podcasts que eles acompanham o nosso calendário anual. A gente sempre, todos os anos, a gente tem um calendário, que ele pode ser um calendário físico, como esse aqui que a gente tem na mesa, mas esse mesmo calendário físico, ele tem lá na nossa página da internet, onde cada mês tem uma cor e a gente trabalha naquele mês algum tipo de informação sobre sabe, aparelho auditivo, aparelho digestor, cuidado com os pulmões, cuidado com os olhos, cuidado com os membros inferiores, com os membros superiores, com obesidade, com a questão cardíaca, com a questão renal, enfim, a gente sempre dá ênfase, né, a um tipo de cuidado que se deve ter durante aquele mês, né, e às vezes até mais de um item. Então, é interessante, assim, isso nós temos no podcast, nós temos através do nosso calendário, né, são itens que a pessoa tem, assim, até de fazer as suas consultas regulares, né, é importante para nós, assim, e isso é o que, agora a Débora está lembrando aqui do Novembro Azul, exatamente, o próprio modelo do Novembro Azul, do Outubro Rosa, do Setembro Amarelo, fez com que a gente se preocupasse de colocar uma cor relativa aos outros meses, que essa cor, ela vislumbrasse um tipo de cuidado, né? Cuidado com a estrutura óssea, né? Osteoporose. Conforme a gente vai avançando na idade, a gente vai tendo que ter algumas reposições, sejam elas hormonais, sejam elas de vitaminas, né? Importante dizer que isso sempre acompanhado de uma supervisão médica, né? E hoje a gente tem, como eu falei, a telemedicina aí, muitas desses acompanhamentos podem ser feitos através da telemedicina, e a telemedicina, ela não vem substituir a medicina presencial. A consulta presencial, né, ela vai continuar existindo, ela é importante, porque a anamnese que é feita, as perguntas, o contato do médico com o paciente, ele ainda é importante na forma presencial em várias outras, especialidades. A telemedicina, eu acredito nela como uma forma complementar, né? Uma forma de acompanhamento, uma forma de revisita desse médico ao paciente de uma forma remota, em que facilite tanto a vida do paciente como a vida do médico, né? Por isso é que a gente instituiu isso. Não é uma forma assim, agora tudo vai ser telemedicina, vamos encerrar o credenciamento físico, tudo vai ser telemedicina. Não, nem no futuro vai ser assim. A gente sempre que avança tecnologicamente, a gente tem condições de avançar as formas como a gente tem o atendimento, presta o atendimento. Mas a substituição, ela é muito mais demorada. E esse atendimento presencial na Caberx, ele vai retornar a partir de... Vocês têm alguma ideia do médico? Nós já trabalhamos aqui com diversas datas, né, para retornar o atendimento presencial. O que é que retardou um pouco? Nós estamos fazendo, assim, todas as nossas agências, né, aqui da Grande Porto Alegre, e que enfrentam aí um protocolo de risco, né, do coronavírus, e que a gente faz a testagem dos funcionários das agências, elas são realizadas aqui no nosso ambulatório. A gente faz o escalonamento das pessoas, o agendamento, né, da vinda dessas pessoas, para que a gente não tenha aglomeração, que não tenha tumulto, que diminua o risco das pessoas se contaminarem vindo aqui no nosso ambulatório, né, se porventura alguém está contaminado. Todos os exames médicos de desligamento aí das pessoas que aderiram ao plano de demissão voluntária do banco, agora nesse plano de aposentadoria, né, voluntária que o banco fez e que teve uma adesão de 903 pessoas,
Então, a gente tem todas as pessoas aqui da nossa grande Porto Alegre, que são a maioria das pessoas que aderiram, elas estão sendo, os exames médicos de desligamento estão sendo realizados no nosso ambulatório, então ele não está parado, né? Mas ele está com essas outras atividades, e para a gente evitar de misturar as populações, né? Diminuindo o risco de contágio, a gente está fazendo isso de uma forma bem ordenada, agendada, escalonada, para que a gente consiga transmitir segurança em todos esses nossos atos. A questão do atendimento remoto, né, dos nossos médicos e do atendimento presencial. Vamos, sim, retornar o atendimento presencial. Queremos isso ainda em novembro, quando a gente terminar esses exames de desligamento e quando diminuir um pouco essa questão da testagem dos funcionários aí com risco de Covid nas agências. Então, a gente volta com o atendimento presencial. Mas a gente não vai encerrar o atendimento remoto. A gente conseguiu trazer para dentro do nosso ambulatório uma vontade nossa, vou dizer para vocês, desde 2015, que é ter as pessoas do interior acesso ao nosso ambulatório aqui de Porto Alegre. E hoje, uma pessoa de Uruguaiana, ela tem a mesma chance de atendimento de uma pessoa de Porto Alegre em conversar com a doutora Lisiane, que é quem trata do Lampert, né, com a doutora Fabiane, com o doutor Lázaro. Então, hoje a gente conseguiu universalizar mais esse atendimento. Isso é verdadeiro. Então, a gente não vai encerrar esse tipo de atendimento. Eu acho que é importante. Eu acho que a gente agora vai ter os dois. A gente vai ter os dois. Eu acho que isso é uma coisa importante. A tecnologia ela aproximou de uma forma que eu acho que tem coisas que não tem nem como terminar. Elas têm que permanecer. Exatamente. Então, a gente vê assim, nós vamos ampliar o modelo de atendimento do nosso ambulatório, tendo nos dois formatos, o presencial e o remoto, né? Por um telefone ou algum outro sistema que a gente achar que seja interessante, confiável e seguro aí para que a gente preste esse atendimento. Olha só, Fernando, tu vê só, já vai fazer 1 hora que nós estamos já conversando aqui. E aqui, ó, minhas folhas estão aqui ainda cheias de coisas. Meu Deus, então nós temos que fazer outra live, sabe? Para falar sobre todas as coisas que ela está. Aqui eu já ia entrar na parte agora de qualidade de vida, para a gente ter uma alimentação saudável, ter uma boa noite de sono, né? Para a gente respeitar aí o nosso sono. Durante o sono, isso eu aprendi no nosso curso aqui de educação alimentar, que o sono ele não é só importante para a gente descansar o físico. Durante o sono, a gente libera muitos hormônios que são os hormônios reparadores. Sim. São aqueles hormônios que organizam o nosso corpo, toda a bagunça que a gente fez nele durante o dia, né, durante o sono, os hormônios vão lá e organizam assim, olha aqui, ó, o Fernando fez atividade física demais, o Fernando comeu demais, o Fernando bebeu demais, vamos organizar, vamos ajeitar tudo aqui para quando ele acorde bem. Né? E esses hormônios, eles são liberados aí durante a madrugada. Então, as pessoas, aquelas que trocam o dia pela noite, ou que fazem que vão dormir muito tarde, assim, né, que exageram ali no horário, elas estão, de uma certa forma, atrasando o seu relógio biológico na produção desses hormônios. E isso vai acarretando fadiga, uma série de coisas aí que é importante a pessoa aí até discutir com o médico que acompanha tudo, essa questão, colocar o sono aí como uma prioridade. Tanto a quantidade de horas, né, de repouso, como também os horários, né, para que a gente obedeça aí o que o nosso corpo manda na questão de produção de hormônios. A alimentação saudável, né, a gente sabe que quanto mais anos a gente vai colocando aí na nossa
Quanto mais anos a gente vai colocando na nossa agenda aqui, a gente tem que diminuir açúcar, sal, gordura, né? Então, farinhas. E a gente viu aí também, olha, isso eu não preciso nem chover no molhado aqui falando de açúcar, sal, farinha, porque as pessoas se reinventaram aí na questão de alimentos fit, alimentos, né, usando muito aveia, né, todas essas coisas aí eu acho que por isso, mesmo que tenha ficado aqui para o final, né, ele não fica muito comprometido de eu falar, porque isso é muito debatido. E isso também nós temos aqui o nosso grupo, né, de educação alimentar, que é feito também na forma remota, eletrônica, e que ajuda aí as pessoas a entenderem todo o processo de mastigação, todo o processo de deglutição do alimento e de como é que o alimento depois se transforma no nosso corpo, né? Fica a dica aí para quem quiser frequentar os nossos cursos aqui, o grupo de educação alimentar é feito pela nossa nutricionista e pela médica, então é um grupo bem assim fortalecido tecnicamente para dar este aconselhamento. A gente pede também que as pessoas nunca deixem de fazer os seus exames médicos periódicos, né? As mulheres com a sua mamografia, né? Os homens o acompanhamento do PSA, né? O exame sanguíneo, a questão de colesterol, a questão dos hormônios da tireoide, né? Tudo isso assim que as pessoas continuem fazendo seus exames periódicos, glicose, enfim, triglicerídeos, tudo isso que ameaça aí o nosso estado de saúde. Nossa, que legal. Ai, Fernando, então, nossa, muito legal, mas eu vou passar para o Lamper fazer o encerramento. Tá certo. Tá bem. Até que nem... Começando assim, para fazer os exames, hoje está facilitado, pelo menos aqui em Porto Alegre, né? Os laboratórios oferecem fazer em casa, né? Os exames de sangue, e, então, quer dizer, por aí já facilita bastante também. Mas eu quero dizer o seguinte também sobre a Cabergas. Eu sempre digo que, para mim, aqui que nós temos é o melhor plano de saúde que existe. Por quê? Nós não temos dificuldade nenhuma, que nem estava se falando lá no início sobre a carteirinha ou CPF. Eu chego em qualquer, não tem especialidade médica, não tem hospital, não tem nada onde tem acesso e que tu não precisa, quer dizer, tu só te apresenta e apresenta o documento e tu é atendido. Sem ter, lógico, tem casos que a Cabergas tem que ser consultada antes, mas a grande maioria não. Eu até falo, interior, lógico, tem localidades que têm alguma dificuldade, mas nós aqui em Porto Alegre, pelo valor que tem e pelo atendimento que a gente tem, é o melhor plano de saúde que nós temos. E também quero deixar registrado, que nem foi falado sobre atendimento presencial e via telefone aí, que nem quem eu sempre falo em nome da doutora Lisiane, porque ela é minha médica, eu sempre digo. Ela é sensacional, tanto presencial como por telefone, é fora de série. Agora, nesse período, tenho falado aí com o pessoal da assistência social também, fora de série, Fernando. Eu me esqueci agora do nome da menina que eu falei a última vez. Olha, foi um atendimento fora de série. Queria deixar isso registrado. Em qualquer área, eu tenho tratado na área de seguro, quer dizer, sempre bem atendido, nunca, até com a própria diretoria, né, e com as secretárias, aí o atendimento realmente é muito bom mesmo, Fernando. Quero parabenizar nessa parte aí pela administração que vocês estão fazendo aí, tá? Que bom, e isso que bom. Também quero agradecer, agradecer todos, né? Eu quero agradecer todos os nossos associados, participantes, não associados, que nos prestigiaram nessa live, tá? E até a próxima. E para ti, Fernando, quero mais uma vez, estamos muito gratos
pela tua disponibilidade, pela tua disposição, pelo teu carinho que tu tens pela FABAN, tá? E sempre nos atendendo. Sempre num alto nível, tá, Fernando? Muito obrigado, realmente. E com isso, eu agradeço a minha parte. Se o Fernando quiser falar ainda, tudo bem, e senão eu passo a palavra para a Márcia para fazer o encerramento do nosso encontro de hoje. Muito obrigado. Um abraço a todos. Márcia, eu vou te pedir só um minuto mais da palavra. Sim, aqui, tranquilo. agradecendo muito aqui as palavras do Lampert, de falar do atendimento, né, que a gente tem se esforçado para que realmente seja um atendimento muito eficiente aqui, né, da Caberg para nosso beneficiário e para o nosso credenciado também. Mas já que eu recebi, então, esses elogios do Lampert, eu preciso dividir esses elogios aqui com a nossa equipe, né? Preciso dividir com a diretoria, porque eu não faço nada sozinho. Eu tenho aqui o diretor Roberto Noal, que é o nosso diretor administrativo financeiro, e também temos o diretor Saulo, que é o nosso diretor de operações, e também são pessoas incansáveis aí na forma com que a gente procura melhorar a nossa Caberg. Tu falaste na doutora Lisiane e também na nossa assistente social. Isso pertence ali à gerência do José Eduardo Cruz, né, a quem eu faço também aqui um agradecimento, né, porque se a gente tem elogios nessa parte, é por conta deles, né, do trabalho que eles executam, que eles realizam ali embaixo. Nós temos a Clarissa, que é a coordenadora das assistentes sociais, né, nós temos a Ive, que trabalha ali em toda a questão da regulação. A regulação é um ponto, assim, bem de bastante, como eu vou dizer assim, não é incomodação, mas é um ponto bem frágil que a gente tem, porque é quando a gente faz a regulação, o que é autorizado, o que não é autorizado, e ela trabalha tão eficientemente ali, de maneira que a gente consiga ter o mínimo possível de reclamações. A gente tem a Cristiane, que trabalha toda coordenando a nossa rede de cadastro e também de atendimento ao beneficiário e ao credenciado, atendimento por telefone. Nós temos o Paulo Nunes, que trabalha na rede, né, na expansão da nossa rede de credenciados, a manutenção da nossa rede de credenciados, a questão do portal, também fazendo as auditorias, né, a auditoria técnica, a auditoria administrativa. Então, toda essa equipe que a gente tem, o nosso pessoal do TI, o administrativo, né, que a gente sempre fala, a nossa parte fim, né, que é atendimento e tudo mais, mas nós temos todo um corpo administrativo, o Décio ali, trabalhando na parte contábil, né, de recursos humanos, também faz a Caberg ser hoje essa empresa muito boa de se trabalhar e que oferece uma assistência muito diferenciada aí na saúde. Então, a todos os nossos colaboradores aí, muito obrigado. Ao pessoal da Caberg Seguros também, pessoal da diretoria aqui, como o Lampert falou, né, que as meninas trabalham sempre muito bem aqui na questão do atendimento. Fica esse agradecimento. Agradecimento ao Lampert, que hoje representa aí toda a diretoria, né, da AFABAN, ali do Arri, do Puricelli, do Neri, do Gamba, que são grandes amigos. Dizer para vocês que eu sou sócio da AFABAN também, e eu acho isso fantástico, porque a gente precisa, né, na nossa maturidade, quando a gente já carimbou anos ali na nossa carteira de identidade, a gente precisa ter uma instituição onde a gente se identifique, onde a gente busque amparo, onde a gente busca o conhecimento e onde a gente consegue ter relacionamento também. Né? E eu já tenho esse relacionamento com a AFABAN, hoje por essa situação que eu estou presidente da Caberg, mas eu acho que no futuro eu vou continuar. Quando eu me aposentar, eu já sou associado da AFABAN e vou continuar, porque tenho assim, uma situação assim de como a minha casa, né, na AFABAN. Muito obrigado para vocês. E obrigado, Márcia, aí, por esse momento aí que a gente pôde dividir e conversar com as pessoas. É verdade. Então, eu queria agradecer, né? Márcia. Oi, fala. Márcia.
Márcia, só um pouquinho, Márcia. Márcia, só um pouquinho, eu me esqueci, assim, até de agradecer, não sei se vai fazer ou não, as mensagens de carinho que a gente recebeu aí durante a nossa live, né? Então, a gente recebeu diversas mensagens aí de carinho, coisa e tal, quero deixar muito agradecido. E a Faban e a Caberx, toda ela, entendeu bem, lógico, eu de repente falei de uns, não falei dos outros, tá, Fernando? É em geral lá, tá? Isso aí, tá? Muito obrigado. Um abraço, Fernando, e um abraço a todos aí. Para ti também, Marcos. Obrigado. Um abraço, um abraço. Então, assim, para a gente encerrar, né, agradecer mesmo as pessoas que viram online, vão assistir depois, porque fazem esse compartilhamento. Eu acho que o que foi falado aqui foi muito bom para todos. Eu acho que foi uma mensagem positiva, mostrando o trabalho da Caberves, né, para nós também, da Faban, os associados, o pessoal do interior participando, uns carinhos, assim, que a gente tem saudade de todo esse povo que está aí, vontade de fazer um ENAB, que já estão pedindo por ENAB, toda vez que a gente faz uma live tem gente pedindo por ENAB, então a coisa está bem assim. Mas realmente, muito obrigado, Fernando, obrigado, Lamp, vamos encerrar e beijo no coração de todos, tá? Até. Obrigado, até.